Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson novamente, agora com a segunda parte da aula sobre sujeito. Nós tivemos o nosso primeiro vídeo, que você já pode assistir aqui, logo atrás, falando sobre o sujeito, como encontro e como eu classifico o sujeito. Entre simples, composto, oculto, indeterminado, e nós deixamos o sujeito inexistente para esse vídeo, porque ele é tão especial, tão importante para o seu vestibular, que precisa de um vídeo só para ele. Tudo bem? Simples quando eu só tenho núcleo, só para retomar. Eu tenho sujeito composto quando o meu sujeito explícito na frase tem no mínimo 2 núcleos. Eu tenho sujeito oculto quando, mesmo perceptível na frase pelas desinências do verbo, eu não consigo perceber, ele está implícito. E eu tenho sujeito indeterminado quando ele está na terceira pessoa do plural e eu não consigo vê-lo. Só uma ressalva, existe sim um outro tipo de sujeito indeterminado, mas que para que fique bem claro na sua cabeça, nós vamos estudar junto com voz passiva, ok? E existe uma última categoria de sujeito que é o sujeito inexistente. E acredite em mim, brutalmente importante para o seu vestibular. Primeiro porque ele pode cobrar dessa forma exatamente, as orações sem sujeito, orações em verbos impessoais, sujeitos inexistentes é a mesma coisa, ou ele pode cobrar casos especiais de concordância que impacta diretamente nesse assunto de hoje. Então bora para a aula, braço dado e vamos junto. São 9 casos, na lousa só existem 8 por enquanto, porque um caso, o último que vai entrar aqui, é tão especial que merece um detalhe maior. E não tem a princípio, querido, muito segredo. Eu tenho 8 casos na lousa e sem medo dessa palavra, preciso saber de cor. Ou seja, preciso decorar, porque o seu vestibular não perdoa, ele bate em cima disso e nós precisamos estar preparados. O primeiro caso, que é, vamos chamar de campeão de audiência, aparece muito, é o verbo haver com sentido de existir. Esse verbo está aqui, ó. Havia uma pessoa na sala. Como que eu sei que ele está no sentido de existir? Trocando. Então, eu pego o tempo desse verbo e troco por existir. Havia uma pessoa na sala, existia uma pessoa na sala. Opa! Se eu consigo fazer essa troca de forma harmoniosa, sem perda de sentido, sujeito inexistente. Ok? Posso variar aquele verbo em modo, se houvesse esperança, se existisse esperança, mesmo que haja tristeza, mesmo que exista tristeza, não importa. Conseguir trocar esse verbo por existir sem haver perda de sentido, o meu verbo haver está no sentido de existir e não tem sujeito, ok? Verbo haver indicando o tempo passado, e aqui de propósito eu criei uma situação que você vai inevitavelmente viver na realidade. Eu tenho 2 períodos. O meu primeiro período tem sujeito simples. Quem chegou? Ela. Mas olha aqui, há uma semana, oração sem sujeito. É muito lógico não ter sujeito, inclusive. Quando nós falamos verbo haver indicando o tempo passado, fenômenos meteorológicos, novamente tempo passado, repara uma coisa, sujeito não é aquele elemento sintático que pratica a ação do verbo ou recebe a ação do verbo? Quem pratica o ato de passar o tempo? Não é lógico colocar sujeito, por isso a gramática, respeitando a lógica, para não ferir a lógica, criou um departamento só de verbos que não possuem sujeito, tudo bem? Verbo haver, então, no sentido de tempo passado, sem sujeito. Verbo fazer, referindo-se a fenômenos meteorológicos. Fará calor amanhã. Olha a lógica da gramática, como funciona. Inevitavelmente, para manter a lógica, ela tem que ser mais normativa, ter mais regras, mas é lógica. O que fará calor amanhã? Repara que não tem nenhum agente causador para esse verbo, por isso ele é sem sujeito. Tudo bem? Verbo ir indicando o tempo passado, assim como o de baixo, verbo fazer indicando o tempo passado. 2 orações, muito cuidado. Aqui eu tenho sujeito oculto, aqui eu tenho sujeito simples, mas olha esse período. Olha esse período. E é, num primeiro momento, interpretação. Vai para um ano. O que vai para um ano? Tempo. Então, verbo ir e verbo fazer indicando o tempo passado não possuem sujeito. Lembra, ninguém causa o passar do tempo, ninguém causa o fenômeno meteorológico, por isso oração sem sujeito. Tudo bem? Expressão chega de e basta de, chega de mentira, basta de saudade. O que chega de mentira? Não tem sujeito. Ah, mas é mentira.
regra de ouro. Sujeito nunca vai ser introduzido por preposição, jamais. Não corra o risco de chamar de mentira de sujeito, ele é preposicionado. Pode ser qualquer coisa na nossa gramática, menos o sujeito, ok? Verbo passar com referência à hora, aqui eu tenho o sujeito oculto, 2 orações, mas aqui, oração sem sujeito, já passa da uma. E o que todo mundo conhece, verbos que indicam o fenômeno da natureza. Choveu um dia inteiro em São Paulo, o que choveu um dia inteiro em São Paulo, não tenho resposta para isso, oração sem sujeito. Só uma ressalva nesse último caso, muito cuidado, porque se o meu verbo estiver no sentido figurado, o sujeito aparece normalmente. A garota choveu sobre o seu ídolo. Quem choveu sobre o seu ídolo? A garota. Tudo bem? Edson, então não havia nem necessidade de se criar um vídeo só para sujeito inexistente. Havia sim, porque não para aqui, não se limita a isso. Vamos simular uma situação aqui em alguns pontos dessa lousa e vamos ver como você responde a isso. Se ao invés de uma pessoa na sala, fossem 7 pessoas, ok? Se ao invés de 1 ano, fossem 10 anos. Se ao invés de 1 semana, fossem 2 semanas. E vamos brincar com esse também. Se ao invés de 1 dia, fossem 3 dias. Olha o que vai acontecer. Se quando havia uma pessoa apenas na sala, o verbo estava no singular, havia uma pessoa, agora que são 7 pessoas, como é que fica o verbo? Agora que são 10 anos ao invés de 1, como é que fica o meu verbo ir? Agora que são 2 semanas ao invés de 1, como fica o verbo fazer? E agora que são 3 dias ao invés de 1, como é que fica o verbo chover? Se você me disse que acontece o seguinte, haviam 7 pessoas, vão para 10 anos, fazem 2 semanas ou choveram 3 dias, você caiu na pegadinha clássica. Guarda comigo, querido, esses 8 verbos nesse contexto, nessa situação, jamais irão para o plural. Então havia uma pessoa na sala, havia 200 pessoas na sala, não importa, verbo no singular. Vai para 1 ano, vai para 2, vai para 3, vai para 100 anos, não importa, verbo no singular. Por quê? Porque a gramática é ilógica? Não, exatamente o contrário. Olha como é que é fácil entender o mecanismo disso. A menina caiu. Tudo certo com essa frase, ok? Só que agora eu vou fazer o seguinte. As meninas, que é o meu sujeito, caiu. Posso fazer isso? Tem erro agora? Isso é um erro grosseiro. Então, para consertar esse erro, eu vou adaptar o meu verbo. Tudo bem? Que lição eu tiro disso? Sujeito no singular, verbo no singular. Passei o sujeito para o plural, o verbo acompanha, verbo no plural. Quem manda no meu verbo é o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Tem sujeito em qualquer um desses casos? Não. Então, como eu posso pensar em verbo no plural? Não faz sentido. A gramática é muito lógica, ok? Os sujeitos inexistentes, esses 8 casos, jamais irão para o plural, porque o único gatilho possível para mandar o verbo para o plural é o sujeito. E o sujeito, nesse caso, é exatamente o que falta, ok? Tudo bem, querido? Existe mais um caso de sujeito inexistente, um 9º caso de sujeito inexistente, que subverte, inclusive, isso que nós acabamos de falar. Então, eu vou colocar ele nesse espacinho e a gente já aborda isso também, ok? O último caso de verbo sem sujeito, de oração sem sujeito, é o verbo ser. O verbo ser é o verbo mais delicado, é o verbo mais melindroso. Existem várias exceções para o verbo ser. Quando formos estudar concordância, a gente tem um mini capítulo, vamos chamar assim, de casos especiais de concordância do verbo ser. Ele não é muito adepto ao formalismo dos outros, ele tem a própria formalidade. E isso também acontece aqui. O Edson, quer dizer que o verbo ser não tem sujeito? Calma, claro que tem. Eu sou feliz, sujeito eu. Só que quando o verbo ser se refere a datas, a distâncias e a hora, ele deixa de ter sujeito. Então,
é 1 de maio, o verbo ser, nesse momento aqui, referente à hora, a data, perdão, sem sujeito. Daqui até aí é 1 quilômetro. Olha o verbo ser de novo, se referindo à distância. Oração sem sujeito. E o verbo ser referindo-se à hora é 1 da tarde, oração sem sujeito. Tá, e o que tem de especial ao ponto de ter que se chamar uma atenção especial para isso? Porque ele subverte aquilo que nós acabamos de falar, de que o verbo sem sujeito não tem plural. Esse é o único verbo da nossa língua que, mesmo não tendo sujeito, concorda com o numeral que representa a data, a distância e a hora. Ele é uma exceção. Isso quer dizer então que se ao invés de 1 de maio for 2 de maio, o meu verbo ser concorda com ele. São 2 de maio. Eu sei que é estranho para você ouvir isso, afinal de contas a gente não costuma falar assim no dia a dia, mas essa é a gramática normativa. É aquela gramática que não tem que ser usada como ferramenta de repressão ou de opressão, mas que eu tenho que saber o ambiente para usá-lo, na minha prova, no meu vestibular, ok? Daqui até aí é 1 quilômetro. Se ao invés de 1 quilômetro forem 10 quilômetros, o verbo ser concorda com esse numeral que representa, nesse caso, a distância. E se ao invés de 1 da tarde forem 3 da tarde, o verbo ser concorda com esse numeral que representa a hora. Deixou de ter sujeito, deixou de ser sem sujeito, ou seja, passou a ter sujeito agora só porque foi para o plural? De forma alguma. Continua sendo verbo sem sujeito, sujeito inexistente, verbos impessoais. Só que numa exceção da própria língua, ele concorda com o numeral que representa a data, a distância e a hora. Tudo bem? Querido, esses são os verbos que constituem oração sem sujeito. E com isso agora nós concluímos o capítulo do sujeito. Acredita em mim, é absurdamente importante para o seu vestibular. Ou ele cai cru, perguntando diretamente para o vestibulando a oração que não tem sujeito, ou ele entra em casos especiais de concordância, porque o fato desse verbo não ir para o plural, desse verbo, desses outros todos, com exceção do verbo ser, não ir para o plural, é um capítulo lá no final da gramática chamado Casos Especiais de Concordância Verbal. Só que por que não já mostrar para você se ele é tão acessível assim? Ok? Para que esconder o ouro? Então, foco nisso e lembre, por enquanto é a primeira classe, função sintática que vemos. Mas é a primeira de muitas, e é sempre a primeira que eu acho. Foco no sujeito, é a primeira coisa para andar bem dentro da análise sintática. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo, é exemplo do que eu sempre peço. Críticas são sempre bem-vindas, elogios também. E avisa os amigos porque esse trabalho é de coração. Grande abraço!